Imagine isso. Você está sentado diante de alguém que diz amar profundamente. As palavras parecem certas, os gestos têm a doçura esperada, mas, no fundo, há uma estranha inquietação. Uma sensação de que algo não se encaixa, como se o amor fosse uma casa construída sobre terreno instável. Você já sentiu esse desconforto? Já percebeu que, por mais intensa que seja a chama inicial, em algum momento o amor se transforma em um território cheio de sombras, contradições e silêncios que pesam mais do que qualquer palavra dita? O paradoxo é cruel. Fomos ensinados a acreditar que o amor deveria ser leve, natural, quase mágico. Mas, quando vivemos o amor de verdade, descobrimos o oposto. Ele exige luta, sacrifício, confrontos, renúncias e às vezes dor. Se o amor fosse realmente simples, por que tantos casamentos se quebram? Tantas paixões se transformam em ressentimento e tantos vínculos terminam em indiferença? Por que aquilo que deveria nos salvar tantas vezes nos afunda mais? Agora, imagine-se diante de um espelho. Você pergunta a si mesmo: será que eu realmente sei amar? Ou será que o amor que vivi até hoje foi apenas um reflexo daquilo que me ensinaram a acreditar? Essa pergunta é perturbadora, porque nos obriga a encarar a possibilidade de que talvez o amor, em sua forma mais autêntica, não seja um conto de fadas. Talvez ele seja, na verdade, um campo de batalha. E aqui está o dilema. Se o amor exige esforço, dor e confrontos, por que insistimos em buscá-lo como se fosse a chave da felicidade? Será que fomos enganados por uma cultura que vende o amor como produto, embalado, pronto para consumo? Ou será que existe dentro dessa dificuldade um segredo mais profundo sobre quem somos e sobre o que significa realmente viver? Você já reparou como a sociedade idealiza o amor romântico? Filmes, músicas, livros, todos insistem que encontrar a pessoa certa resolverá nossas angústias existenciais. Como se o amor fosse um anestésico universal, capaz de curar nossas feridas e dar sentido à vida. Mas quando a realidade não corresponde a essa promessa, a frustração se torna devastadora. Será que o erro está em nós, incapazes de sustentar esse ideal? Ou será que o erro está no próprio ideal, uma ilusão coletiva da qual ninguém ousa acordar? E então surge outra pergunta ainda mais desconfortável. Será que queremos o amor pelo que ele é ou apenas pelo que esperamos que ele seja? Queremos o amor verdadeiro, com todas as suas dores e imperfeições, ou apenas a fantasia confortável que nos poupa de lidar com nossas próprias sombras? Porque o amor de verdade, não é apenas o encontro entre dois corpos ou duas almas. Ele também é um encontro entre feridas, medos, traumas e expectativas. Ele nos expõe, nos desnuda, nos confronta com o que temos de mais frágil e mais feio. Não é por acaso que tantas pessoas fogem quando o amor se torna difícil. É mais fácil acreditar que acabou do que admitir que talvez o verdadeiro desafio esteja apenas começando. Pense nisso. Talvez o amor seja difícil justamente porque é o espaço onde você não consegue mais fingir ser quem não é. Ele força você a abandonar máscaras, enfrentar inseguranças, lidar com ciúmes, frustrações e o inevitável confronto entre duas subjetividades que nunca serão completamente compatíveis. O amor não nos dá paz, pelo menos não no início. Ele nos dá guerra, e é nessa guerra que aprendemos se estamos dispostos a crescer. E se a dificuldade do amor não fosse um defeito, mas sim a sua essência? E se amar fosse, na verdade, o ato de aceitar que sempre haverá tensão, desencontro, conflito, e que a beleza está justamente em atravessar isso sem desistir? Pergunte-se, quantas vezes você já desejou desistir do amor porque ele parecia complicado demais? Quantas vezes você pensou que talvez fosse melhor estar só do que lidar com a dor de se expor? Mas será que essa fuga não é, na verdade, uma recusa a enfrentar a verdade mais profunda de todas? A de que amar é se perder e se reconstruir inúmeras vezes sem garantias. O amor não foi feito para ser fácil. Se fosse, não transformaria. Se fosse, não revelaria nossas sombras mais ocultas. Se fosse, não teria o poder de nos despedaçar e, ao mesmo tempo, nos refazer de um jeito que nunca imaginaríamos. A dificuldade não é um obstáculo, é a própria prova de que o amor é real. E então, diante desse espelho, surge a grande pergunta que guiará todo o resto.
Você quer continuar perseguindo a versão fácil e ilusória do amor ou está disposto a encarar o amor em sua forma mais brutal, exigente e transformadora? Essa escolha não é simples. Porque, para encarar a verdade, é preciso entender primeiro por que acreditamos na mentira. E essa mentira tem raízes profundas, psicológicas, filosóficas e sociais que moldaram nossa visão do amor desde que nascemos. Por trás do desconforto que sentimos no amor, existe uma engrenagem invisível, construída muito antes de cada relacionamento começar. Você não ama apenas com o coração. Você ama com a soma de sua história, seus medos, suas feridas, seus traumas infantis, suas idealizações secretas. O amor que você oferece ao outro nunca é puro. Ele sempre vem contaminado pelo inconsciente, pela cultura que o moldou e pelas expectativas que você carrega sem perceber. Carl Jung dizia que ninguém entra em um relacionamento apenas como um eu. Entramos também com nossa sombra, tudo aquilo que rejeitamos em nós mesmos, mas que inevitavelmente projetamos no outro. É por isso que, no início, o amor parece mágico. A projeção cria a ilusão de que o outro é a peça que faltava em nós. Mas com o tempo, a projeção cai e vemos não a fantasia, mas a pessoa real, imperfeita, ambígua, frágil. É nesse momento que muitos acreditam que o amor acabou. Mas, na verdade, é nesse instante que o amor começa de fato, quando ele deixa de ser sonho e se torna confronto. Nietzsche talvez sorrisse diante dessa constatação. Ele desconfiava de qualquer ideia de amor como harmonia eterna. Para ele, a vida era vontade de potência, um campo de forças em constante conflito. O amor, visto por esse prisma, não poderia ser uma calmaria, mas um embate contínuo entre desejos, necessidades e egos. O erro não está no amor ser difícil. O erro está em acreditarmos que ele deveria ser fácil. Arthur Schopenhauer, por sua vez, foi ainda mais cruel. Para ele, o amor romântico não passava de uma estratégia da natureza para perpetuar a espécie. O que chamamos de paixão seria apenas uma ilusão biológica para garantir a reprodução. E o sofrimento no amor seria inevitável, porque, no fundo, não amamos pelo bem-estar, mas porque fomos programados a desejar, a nos iludir e a repetir ciclos. Se Schopenhauer estiver certo, então esperar que o amor nos traga paz seria como esperar que o fogo não queimasse. Mas e se olharmos pela lente de Gabor Maté, que investigou profundamente os vícios e as feridas emocionais? Ele nos lembra que muito do que chamamos de amor é, na verdade, um padrão de apego não resolvido. Carregamos carências infantis, buracos deixados por ausências ou rejeições precoces e buscamos no outro uma espécie de cura improvisada. Só que nenhum ser humano é capaz de preencher totalmente esse vazio. O que chamamos de dificuldade no amor muitas vezes é apenas o choque entre a fantasia de ser curado pelo outro e a realidade de que o outro também é ferido. Jean-Paul Sartre acrescentaria outra camada a esse labirinto. Para ele, o ser humano está condenado à liberdade, uma liberdade que nos angustia. E no amor, essa angústia se torna evidente. Queremos que o outro nos ame, mas não temos como controlar sua liberdade. O desejo profundo de possuir o outro em sua totalidade é sempre frustrado, porque o outro nunca pode ser reduzido ao objeto. Amar, segundo Sartre, é uma tentativa impossível de transformar dois seres livres em uma unidade sem fissuras. E é exatamente por ser impossível que o amor é tão doloroso. Agora, olhe para a sua própria experiência. Quantas vezes você acreditou que, se o outro mudasse, tudo ficaria bem? Quantas vezes você tentou moldar alguém à sua expectativa apenas para descobrir que isso o afastava ainda mais? Esse é o drama que Sartre apontava. Ao tentar aprisionar a liberdade do outro, destruímos justamente aquilo que buscamos, a autenticidade do amor. E há ainda a influência de Aldous Huxley, que denunciava como a sociedade moderna transforma tudo em produto, inclusive o amor.
Vivemos em uma era em que aplicativos prometem conexões rápidas, como se fosse possível consumir pessoas do mesmo modo que consumimos séries ou fast food. Essa mercantilização cria a ilusão de abundância, mas paradoxalmente intensifica a solidão. O amor, transformado em escolha de catálogo, se fragmenta em superficialidade. Como esperar profundidade em um mundo que nos ensina a descartar tudo que exige paciência? Aqui, o problema oculto se revela com clareza. Não é apenas que o amor é difícil por natureza, é que nossas expectativas modernas tornaram o amor quase impossível. Esperamos encontrar no outro um espelho perfeito, uma cura para as nossas feridas, uma constante fonte de felicidade, alguém que ao mesmo tempo nos dê segurança e excitação, estabilidade e novidade. É um fardo insuportável para qualquer ser humano carregar. E, quando inevitavelmente o amor falha em atender a todas essas demandas, sentimos como se tivéssemos sido enganados. Mas será que a mentira não estava em nós desde o início? Será que não fomos nós que projetamos no amor algo que ele nunca prometeu ser? Aqui está o ponto mais perturbador. O amor não foi feito para nos dar conforto. Ele foi feito para nos confrontar com quem somos, com nossas fraquezas e limitações. Ele é o espelho que nos obriga a encarar a sombra que preferimos ignorar. E é exatamente por isso que ele é tão insuportável, porque nos força a crescer. Se o amor fosse fácil, talvez nunca precisássemos mudar. Nunca seríamos confrontados, nunca precisaríamos abandonar nossas ilusões. O amor é difícil porque é um campo de treinamento para a alma, um espaço onde o eu se choca contra o outro e, nesse atrito, descobre tanto sua fragilidade quanto sua capacidade de transformação. Mas aqui surge uma nova tensão. Se o amor é de fato esse campo de batalha inevitável, o que acontece quando não estamos preparados para lutar? O que acontece quando fugimos do confronto, quando preferimos desistir em vez de encarar a dificuldade? É aí que começamos a entrar em território ainda mais sombrio, porque as consequências de fugir do amor verdadeiro e se refugiar em ilusões fáceis não ficam restritas à vida privada. Elas moldam silenciosamente toda a nossa sociedade. E essas consequências são muito mais profundas do que ousamos admitir. Quando você foge da dificuldade do amor, não está apenas se protegendo de uma dor momentânea, está permitindo que algo mais profundo se infiltre silenciosamente em sua vida. As consequências não aparecem de imediato. Elas se acumulam como poeira em uma casa abandonada. O perigo é que, ao escolher a versão fácil, você molda sua psique, sua visão de mundo e até mesmo a forma como a sociedade ao seu redor se estrutura. Pense nisso. Em uma época em que tudo precisa ser rápido, descartável e indolor, o amor difícil parece um anacronismo. Então, trocamos profundidade por conveniência. Passamos de relacionamentos que poderiam nos transformar em vínculos superficiais que apenas confirmam aquilo que já sabemos sobre nós mesmos. É como se estivéssemos viciados em espelhos que não mostram a verdade, apenas o reflexo confortável de uma ilusão. E aqui surge uma das consequências mais devastadoras: a atrofia da alma. Porque sem o choque com a alteridade, sem a colisão com o que é estranho, desafiador, frustrante no outro, nunca saímos da nossa própria bolha. O amor verdadeiro nos obriga a abandonar a criança mimada dentro de nós, mas quando o rejeitamos, permanecemos eternos adolescentes emocionais. Criamos adultos que sabem consumir, mas não sabem se entregar. A psicologia moderna já nos alertou sobre isso. O vício em dopamina, tão comum em nossa era digital, não se limita ao entretenimento. Ele se infiltra na maneira como nos relacionamos. Procuramos no outro o mesmo efeito de uma notificação no celular. Rápido, excitante, sem esforço. Mas o cérebro humano não foi feito para vínculos assim. Como Gabor Maté diria, estamos usando o amor como mais uma droga, algo para anestesiar o vazio, não para enfrentá-lo. Esse padrão gera uma segunda consequência invisível: a solidão em meio à abundância. Nunca houve tantas possibilidades de encontro e, paradoxalmente, nunca nos sentimos tão isolados. É o paradoxo da era digital. Deslizamos para a direita ou para a esquerda em busca de companhia, mas, no fundo, acumulamos apenas conexões frágeis, incapazes de sustentar o peso da existência.
Quando o amor se torna consumo, o outro deixa de ser pessoa e se torna produto. E produtos são sempre substituíveis. Jean-Paul Sartre já dizia que o inferno são os outros. Mas o que acontece quando transformamos os outros em descartáveis? Criamos um inferno ainda mais profundo, o da indiferença. Quando não suportamos a dificuldade do amor, transformamos pessoas em experiências temporárias, relações em contratos implícitos de conveniência. Isso nos protege da dor da entrega, mas também nos priva da única coisa capaz de nos transformar. A sociedade moderna reforça esse ciclo. Pense no mercado da autoajuda, que muitas vezes promete fórmulas mágicas para atrair o parceiro ideal ou conquistar o amor perfeito. Essas promessas não apenas alimentam ilusões, elas nos condicionam a acreditar que, se o amor é difícil, algo está errado. Assim, cada frustração vira motivo para desistir, cada conflito vira prova de incompatibilidade. Esquecemos que é justamente nesses conflitos que o amor se forja. Há também uma consequência neurológica. Estudos em neurociência mostram que relacionamentos duradouros e profundos alteram a estrutura do cérebro, fortalecendo áreas ligadas à empatia, à paciência e à resiliência emocional. Quando fugimos do amor difícil, perdemos essa chance de reconfiguração interna. Permanecemos presos em padrões de gratificação imediata, como viciados emocionais que não suportam a abstinência. E o impacto não é apenas individual, ele é coletivo. Quando uma cultura inteira foge da dificuldade do amor, ela se torna incapaz de sustentar laços comunitários. O individualismo extremo, tão criticado por filósofos como Huxley e Zygmunt Bauman, se fortalece justamente nessa incapacidade de suportar o outro. Criamos sociedades de pessoas isoladas, onde cada um vive em sua bolha de preferências e desejos, incapaz de comprometer-se com algo maior do que si mesmo. Veja como isso ressoa no cenário político e social. Relações frágeis produzem comunidades frágeis. Se não conseguimos sustentar a tensão em um relacionamento íntimo, como sustentaremos a tensão de viver em sociedade? O mesmo mecanismo psicológico que nos leva a desistir do amor diante da dificuldade, nos leva a desistir da responsabilidade coletiva diante do conflito social. A fragilidade afetiva se torna fragilidade civilizatória. E há ainda uma consequência mais sutil, quase invisível: a perda do mistério. Quando buscamos apenas o amor fácil, buscamos apenas aquilo que já conhecemos. Mas o outro, em sua estranheza, em sua diferença radical, deveria ser um portal para o desconhecido. É no encontro com o que não entendemos que a vida se expande. Ao rejeitar o amor difícil, reduzimos o outro a uma versão previsível de nós mesmos. É como visitar um país novo e nunca sair do hotel. Mas a pergunta permanece: por que isso importa tanto? Por que insistir que o amor seja difícil se parece mais confortável viver na superfície? Porque ao evitar o amor difícil, você evita a si mesmo. Você foge da chance de confrontar suas sombras, de crescer para além do seu ego, de transformar dor em sabedoria. E pior, ao evitar essa transformação, você perpetua um ciclo de superficialidade que se espalha como uma epidemia silenciosa. É isso que quase ninguém vê, que o preço de evitar a dor do amor não é apenas a ausência de relacionamentos profundos, mas a atrofia da própria humanidade. Tornamo-nos especialistas em conforto, mas analfabetos em profundidade. E, pouco a pouco, vamos nos esquecendo do que significa realmente viver. Mas existe uma saída, e não é a saída fácil. Existe uma forma de rebelar-se contra essa tendência coletiva de fugir da dificuldade. Uma forma de recuperar o poder de amar de maneira autêntica, mesmo em um mundo que nos ensina a desistir. E essa rebelião começa não no outro, mas em você. Você já percebeu como quase todo conselho sobre amor gira em torno de fórmulas prontas? Encontre alguém que te complete. Não aceite menos do que você merece. Se dói, não é amor. São frases bonitas, mas perigosas, porque reduzem o amor a um produto de fácil consumo.
regras superficiais que escondem a verdade. Amar é aceitar entrar em uma arena onde não há garantias, onde você será confrontado com seus medos, inseguranças e fragilidades. E é justamente aí que começa a rebelião. A primeira forma de se libertar é reconhecer que a dificuldade não é sinal de fracasso, mas de autenticidade. Imagine-se em um relacionamento em que tudo parece tranquilo demais. Nenhum conflito, nenhuma tensão, nenhum choque de perspectivas. Parece o paraíso, mas no fundo é um cemitério emocional. Nada cresce em um terreno onde não há atrito. O amor verdadeiro exige fricção, porque é no atrito que as arestas da personalidade são lapidadas. Carl Jung falava da necessidade de integrar a sombra. No amor, essa integração se torna prática. Você se vê refletido no outro, confrontado por traços que preferiria negar. A rebelião consiste em não fugir desse espelho, mas enfrentá-lo. Amar não é projetar perfeição no outro, mas permitir que o outro revele o que em você precisa ser transformado. Essa coragem é rara, porque exige abandonar a ilusão confortável de que já estamos prontos. Nietzsche, com seu chamado para viver além do bem e do mal, pode nos guiar aqui. A rebelião amorosa é recusar a moralidade simplista que separa relações em boas ou ruins, fáceis ou difíceis. Em vez disso, é abraçar a intensidade da vida em todas as suas formas, inclusive no amor. Para Nietzsche, suportar o peso do amor difícil é um ato de afirmação da própria vida, um sim à existência, em toda a sua complexidade. Mas como isso se traduz em prática? Primeiro, pela mudança de mentalidade. Em vez de buscar no amor a solução para suas carências, você o encara como um espaço de crescimento mútuo. Isso significa que os conflitos deixam de ser sinais de falha e passam a ser convites à transformação. Quando surge um desentendimento, a pergunta não é o que está errado com o outro, mas o que isso revela sobre mim e sobre nós. Essa simples mudança já revoluciona a dinâmica de qualquer vínculo. Segundo, pela renúncia ao consumo emocional. Aldous Huxley criticava uma sociedade que transforma tudo em mercadoria, inclusive sentimentos. A rebelião, portanto, exige recusar essa lógica. Isso implica não tratar relacionamentos como contratos de satisfação imediata, mas como compromissos existenciais. Não se trata de quanto o outro me dá, mas de o que nos tornamos juntos. É um salto do amor como prazer para o amor como criação. Terceiro, pela coragem de suportar o risco. O filósofo Søren Kierkegaard dizia que amar é sempre um salto no desconhecido, um ato de fé sem garantias. A rebelião é justamente aceitar esse salto, sabendo que o amor pode falhar, que pode doer, que até pode destruir. Mas é nesse risco que está a liberdade. Porque amar sem risco é viver pela metade, é se proteger tanto que já não há entrega. História e literatura nos oferecem exemplos de quem ousou essa rebelião. Pense em Dostoiévski, que escreveu seus romances não sobre amores fáceis, mas sobre paixões que dilaceram e, ao mesmo tempo, revelam a condição humana em sua totalidade. Pense nos casais que resistiram a guerras, exílios e perseguições, sustentando vínculos não pela ausência de dificuldades, mas pela disposição de enfrentá-las. Esses exemplos não romantizam a dor, mas mostram que é no atravessar dela que o amor se engrandece. E aqui está talvez a prática mais radical: aprender a amar a imperfeição. Isso não significa tolerar abusos ou permanecer em situações destrutivas. Significa aceitar que nenhum relacionamento será isento de falhas, que nenhum parceiro corresponderá totalmente às nossas expectativas. A rebelião consiste em abandonar o mito da alma gêmea e abraçar o real. Duas pessoas imperfeitas tentando, de forma imperfeita, construir algo que transcende a soma das duas. Você já percebeu como, ao longo da vida, muitos repetem o mesmo padrão de fuga? Relacionamento após relacionamento, abandonam quando a dificuldade aparece, acreditando que a próxima pessoa será a certa. Mas essa fuga infinita não é busca pelo amor verdadeiro, é recusa de enfrentar a própria sombra. A rebelião é interromper esse ciclo, é decidir permanecer e trabalhar, mesmo quando o instinto é fugir. E aqui entra a dimensão coletiva. Quando escolhemos sustentar vínculos profundos, mesmo que difíceis,
fortalecemos não apenas nossa vida pessoal, mas também o tecido da sociedade. Uma comunidade é feita de compromissos, de suportar diferenças, de não desistir na primeira fricção. Amar de forma rebelde é também um ato político, um antídoto contra a cultura do descarte que corrói tanto os laços íntimos quanto os sociais. No fundo, a rebelião contra o amor fácil é uma rebelião contra o próprio medo. Medo de se perder, medo de não ser suficiente, medo de encarar a verdade sobre si mesmo. É por isso que tão poucos ousam. Mas aqueles que ousam descobrem algo que os outros jamais tocam, que o amor difícil não é apenas suportável, mas transformador. E você, está disposto a se rebelar? Está disposto a abrir mão da segurança superficial em troca de uma vida mais profunda, mais dolorosa, mas infinitamente mais real? Essa é a pergunta que cada um deve responder sozinho, porque ninguém pode escolher por você. Mas saiba, se decidir se rebelar contra a mentira do amor fácil, se aceitar o risco, o atrito e a imperfeição, então estará mais próximo daquilo que o amor realmente significa. E ao final dessa jornada, existe uma revelação ainda maior, uma verdade capaz de redefinir não apenas o amor, mas a própria forma como você vê a vida. Imagine acordar um dia e perceber que tudo aquilo que você chamou de amor até agora não passava de ensaio, como se cada paixão, cada decepção, cada dor tivesse sido apenas uma preparação para um entendimento mais profundo, algo que ninguém nunca te contou. A verdade final sobre o amor não está nos contos de fadas nem nos manuais de autoajuda, está naquilo que mais evitamos, o confronto com a imperfeição da vida. O amor não foi feito para ser fácil, porque a vida não foi feita para ser fácil. Esperar que o amor seja simples é o mesmo que esperar que existir seja indolor. A vida se revela no choque, no fracasso, na superação, na luta constante contra o caos. E o amor é apenas a forma mais íntima desse mesmo processo. Ele é vida condensada, intensificada, trazida para o espaço mais vulnerável de todos, o coração humano. Aqui está a revelação. O amor não existe para te dar felicidade, ele existe para te dar consciência. Essa é a razão pela qual ele dói tanto. Cada frustração amorosa é uma janela para algo em você que precisava ser visto. Cada dificuldade é uma oportunidade de crescimento que a vida não poderia te oferecer de outra forma. A função do amor não é te poupar do sofrimento, mas te ensinar a transformar esse sofrimento em sabedoria. Nietzsche falava do amor fati, o amor ao destino, a aceitação radical de tudo que a vida traz, inclusive a dor. O amor verdadeiro segue a mesma lógica. Ele não é amar apesar das dificuldades, mas amar também as dificuldades. Amar o processo, a luta, a imperfeição. Amar não a ideia idealizada do outro, mas o outro real, com todas as contradições. Quando você descobre isso, o amor deixa de ser um contrato de expectativas e se torna um ato de criação. Carl Jung, com sua visão sobre individuação, apontaria que o amor é o espelho mais poderoso para esse processo, porque é nele que projetamos, nele que somos confrontados e nele que temos a chance de integrar nossa sombra. O amor não nos completa, ele nos revela. E ao nos revelar, nos chama a nos tornarmos inteiros por nós mesmos. É por isso que tantos falham, porque esperam que o outro os cure, quando na verdade o outro apenas os expõe. O amor difícil é a medicina amarga que nos obriga a crescer. Fugir dele é recusar a cura. Mas veja, essa revelação não é desesperadora. Pelo contrário, ela é libertadora. Porque se o amor não existe para ser fácil, você pode parar de se culpar quando ele se torna difícil. Você pode parar de acreditar que fracassou, que escolheu errado, que não é digno. A dificuldade não é sinal de erro, mas de profundidade. O amor fácil, esse sim é suspeito, porque ou é ilusão passageira ou é comodismo que evita a transformação. O amor verdadeiro, quando aceito em sua dureza, nos dá algo maior que a felicidade, nos dá sentido. Viktor Frankl, sobrevivente de Auschwitz, escreveu que o ser humano pode suportar quase qualquer dor, desde que encontre um sentido.
O amor é uma das fontes mais poderosas desse sentido. Não porque seja leve, mas porque nos coloca em contato com algo que vai além de nós mesmos. Pense nos momentos em que você mais amou. Não foram os de conforto, mas os de entrega. Quando você se sacrificou por alguém, quando suportou dor, silêncio, incerteza, mas permaneceu. Quando o amor exigiu tudo de você e você descobriu que podia dar mais do que imaginava. É nesses momentos que você toca a essência do amor, não como prazer, mas como transcendência. E talvez seja isso que Schopenhauer, mesmo em seu pessimismo, não conseguiu destruir. Sim, ele reduziu o amor a um truque ideológico, mas mesmo esse truque carrega uma beleza. A vida insiste em continuar, insiste em florescer, insiste em unir o que é separado. Por mais doloroso que seja, o amor é a prova de que a existência não se contenta em ser fragmento. Ela busca unidade, mesmo que nunca a alcance plenamente. A verdade final, então, é esta. Amar é escolher viver desperto. É recusar a anestesia da superficialidade. É aceitar que o amor vai te ferir, mas que nessas feridas você encontrará uma versão de si mesmo que nunca teria nascido de outra forma. O amor não é feito para te dar paz, mas para te dar profundidade. E agora a pergunta que ecoa. Você prefere a ilusão de um amor fácil ou a intensidade de um amor que te transforma? Prefere conforto ou verdade? Prefere permanecer intacto ou se permitir ser despedaçado e reconstruído em algo maior? O amor não foi feito para ser fácil. Foi feito para ser real. E o real sempre vem com dor, mas também com beleza. Uma beleza que só pode ser vista por quem ousa permanecer quando tudo em si grita para fugir. Então, da próxima vez que o amor se tornar difícil, não se pergunte se vale a pena. Pergunte-se: estou disposto a despertar? Porque é isso que o amor exige de você. Despertar para o outro, despertar para si mesmo, despertar para a vida em sua forma mais crua e mais magnífica. E talvez, nesse despertar, você descubra a coisa mais paradoxal de todas, que é o aceitar que o amor não é fácil. Você encontra uma paz que o amor fácil jamais poderia oferecer, a paz de estar inteiro, verdadeiro, vivo.